Olá, alegria, é João, bem-vindos à nossa casa Reflexo da Alma, bem-vindos ao caminho do crescimento espiritual. Nesse caminho, agora, e ao usarmos a técnica Reflexo da Alma, estamos bem próximos já de mostrarmos o terceiro espelho, o maravilhoso terceiro espelho, que é aquele espelho em que nós vamos pedir, trazer para a nossa vida aquilo que nós desejamos. Desejamos não, que nós queremos para a nossa vida. Você já tem prática em usar a técnica, usar o primeiro, o segundo espelho, o espelho da remoção e purificação, aquele espelho que nós removemos tudo que está a trazer obstáculos, aqueles sentimentos nocivos, negativos, aquelas crenças, aqueles invasores, esvaziar aquele copo, tornar a água mais transparente, e com o terceiro espelho nós podemos colocar aquilo que nós queremos para a nossa vida, sem intromissão de nada, de ninguém ali fora, de acordo com a nossa vontade. E para mostrarmos o terceiro espelho, ainda faltam 4 sentimentos que são fundamentais. Se não estivermos em equilíbrio com esses 4 sentimentos, nós vamos sabotar esse terceiro espelho, não tirar boa parte da funcionalidade dele. Quais são esses sentimentos? Poderosos. O medo, julgamento, merecimento, apego. Olha só, são sentimentos poderosos. Pense em 3 sentimentos aí, pense nos 4, mas hoje nós vamos falar sobre o medo. Então, no julgamento, merecimento e apego, pense como, por favor, como eles agem na sua vida. E, por favor, comente conosco, para termos mais ideias, para fazermos outros vídeos com o julgamento, o merecimento e o apego. Pense sobre eles. E o medo, vamos falar sobre o medo? Medo, bom, não preciso falar muito, mas vou falar. Amo, adoro falar. Sobre o medo, nem tanto, mas vamos falar sobre o medo. Medo vocês já sabem, já vivenciaram, já vivenciam, sabe como é, sabe o que ele provoca, os transtornos que ele provoca. Medo desde lá da infância. Aliás, eu acho que desde lá, quando estava no útero da mamãe, e já a mamãe a sentir todos certos medos, já transmitiu para nós, já desde aquele momento os medos já foram ali colocados em nós. E aí, quando criança, eles vêm com mais força ainda. São medos que naquele momento, na infância, os pais, os adultos, acham que são medos bobinhos que podem colocar nas crianças, o medo do bicho-papão, o medo de não crescer. São tantos medos que são aparentemente tão bobinhos, mas que criam raízes e nos afetam durante toda a nossa vida. Então, nós vamos mexer com a técnica Reflexo da Alma nesses medos. Crenças que nos impuseram, que estão ali, que nos impuseram para nos controlar. Como os pais lá queriam nos controlar, vem todo ali fora, tudo que está ali fora, para nos controlar, para nos aprisionar. Então nós vamos mexer em certos medos. Não podemos remover todos os medos. Há certos medos que estão aí para nos preservar a vida. Já pensou o mundo se nesse planeta não existisse o medo? Como seria nesse planeta, com esses seres humanos agora, do jeito que estão, se não existisse esse medo, o medo de preservar a vida, o medo ao lidarmos com as pessoas, ao lidar com a sociedade? Se eu não tivesse medo, como é que eu iria lidar com as pessoas, com os meus amigos, com todos aí fora? Não tenho medo, meu emocional não flui, eu vou magoar as pessoas, eu vou ferir e não vou ter aquele sentimento. Eu tenho medo de magoar, eu tenho medo de ferir aquela pessoa. E o respeito, como é que fica? O respeito com essa humanidade que está hoje. Então, e o medo de preservar a vida, preservar esse corpo. Eu tenho medos? Tenho. Eles me controlam? Nem tanto.
já através da técnica reflexo da alma, eu já consegui colocar isso com um certo equilíbrio. Mas são medos que eu sei que eles existem, eu sei quais são as causas, então eles ficam em mim, eles estão aqui. O medo, por exemplo, aqui na natureza, estou sempre na natureza, então eu estou sempre ligadinho de preservar a vida. Existe aqui em mim um medo que é horroroso, de um bichinho que só de ver na televisão, de ver uma imagem, já me dá um tremor. Mas eu sei, eu quero que esse medo fique, que é das cobrinhas, tá ali. Não sei se vocês já perceberam, quando eu estou a gravar e que eu olho pro chão, ou olho pro lado assim, alguma coisa tocou nas minhas pernas, eu já quero criar asas, já quero voar. Medo da cobra. Outro medo que eu tenho, medo raios. Meu Deus, tenho medo. Não aquele medo de me tirar o chão, mas tenho medo. Antes eu não tinha medo das tempestades, dos raios, dos trovões. Até que um dia eu estava lá na minha chácara, na quinta, a passear no meio das árvores, uma tempestade se formou e eu nem aí. Continuei. De repente me cai um raio bem do meu lado numa árvore e põe a árvore abaixo. Senti um pouco o impacto dele, mas fiquei, graças a Deus, por milagre, fiquei aqui, saúde, bem, tranquilo. E a partir daquele dia peguei um medo horroroso de raios. Um outro medo que eu preservo, que é medo de altura. Não de estar num avião, mas, por exemplo, num prédio. Eu tenho medo. Tá lá em cima, de chegar perto da janela assim, já me dá medo. Por quê? Porque um dia, eu não tinha medo também das alturas. Um dia, o João foi lá pro 30º, não sei quantos andares, foi lá em cima, no telhadinho lá, e começou a mexer alguma coisa para consertar, e sem pensar em segurança, sem pensar em nada, não tinha medo, foi lá para cima, até que quase derrapou lá pro abismo. A partir daquele dia, eu peguei um medo bastante grande. Então, eu preservo esses medos. É preservar a vida. Então, ao usarmos a técnica reflexo da alma, o primeiro, o segundo espelho, nós vamos não vamos remover todos os medos. Vamos mexer um a um. Eu tenho medo da barata, eu tenho medo do raio, eu tenho medo tal. Então, a sua alma, a nossa alma é maravilhosa, ela vai nos mostrar até onde nós podemos ir para poder preservar esse corpinho aqui nesse planeta, preservar a vida, preservar a nossa segurança. Falar em segurança, uma outra facilidade de mexermos no medo, nós já aprendemos a remover a insegurança da nossa vida. E ao removermos efeitos e causas da insegurança e de certas situações, nós já removemos o medo, já ficamos em paz com o medo. Então pense que medos você acha que está a incomodar muito. Há medos que estão ali a atrapalhar, que está a te colocar em pânico. Esses medos são, aí sim, devemos mexer sim. Aqueles que estão a nos tirar a nossa paz, a nossa mobilidade, aquele medo que que cria raízes, e os medos, mais ainda, são aqueles medos que nós não criamos, que foram impostos, aquelas crenças que nos impuseram para nos controlar, para nos manter aprisionados. Esse sim, nós vamos retirar. Aí você vai lá e retira, quer retirar esse medo. Então, pode dar um pouquinho de trabalho, precisar um pouquinho mais de tempo. Bom, tempo é o que tem de sobra. Nós temos muito tempo pela frente. Então, arrume tempo aí para remover esses medos. Um a um. O medo da barata, o medo da cebola, o medo do alho, o medo... os medos. Os medos. Medo de sofrer, o medo de perder um amor, o medo de perder apego, o apego,
pensar, então, já remover o medo, já vai mostrar outros sentimentos que estão ali envolvidos e perceber onde estão cada sentimento e remover efeitos e causas desses sentimentos, dessas situações. E para mim, o medo maior, qual é o maior medo? O medo é aquele que eu estou a sentir no momento, é o medo maior. Mas o medo maior que eu vejo em todos é o medo de morrer, ter uma doença grave e morrer. Medo de sair de casa para não ter uma doença, são os medos. Então pense em cada medo e remova um a um. Use lá o primeiro espelho e remova, eu tenho medo, o medo da barata. Envie o comando, o primeiro espelho, faz refletir no segundo espelho, repete o comando e remova o medo da barata. Remova os efeitos e causas do medo da barata. Então, já sabe como é que faz. Então, um a um, passo a passo, vá tranquilamente, vai colocar aqui dentro esse medo em equilíbrio. Não é para remover todos, e sim estar em equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, equilíbrio. Podemos zerar tudo? Não. Tem que ficar e deixar o nosso passado lá em paz. Ele vai estar lá tranquilo. E o medo, aquele medo que estava ali a nos incomodar, que foram impostos, nós removemos. Então, por favor, faça a técnica. Por favor, use a técnica reflexo da alma. Use o primeiro espelho, o segundo espelho, para remover os efeitos e causas do medo. Arrume tempo. Arrume tempo para pensar em todos os medos que há dentro de você hoje e depois, daqui a algum tempo, pense outra vez, por favor, nesses medos, você vai perceber que diminuíram muitíssimo. E conserve aqueles medos, que é para preservar a vida. Esses são necessários e enquanto estivermos aqui nesse planeta, com esse corpo, esses medos, eles devem ficar. É necessário para chegarmos, para irmos lá até o finalzinho lá do nosso caminho do crescimento espiritual. Muitos anos pela frente. Outro medo. Me lembrei de um medo agora. O medo de ser feliz, de estar feliz naquele auge, naquele momento imenso de felicidade, vem aquele medo, se eu perder tudo isso, tá? Então, pense, olha só, eu aqui a conversar já começa a me surgir os medos. Então pense sobre todos esses medos e remova, por favor. Arrume tempo para caminhar aqui numa linha do trem, do comboio, como diz aqui em Portugal, comboio. Então, para caminhar aqui na linha do comboio, arrume tempo para estar na natureza, arrume tempo para rever os medos, para remover, arrume tempo para estar feliz, ser feliz sem medo. Arrume tempo para dizer eu te amo, arrume tempo, olha, eu tenho tempo para ver os vídeos do João, os vídeos do Reflexo da Alma, eu tenho tempo, paciência para ver os vídeos e aturar o João a falar tanto, eu tenho tempo para isso, eu tenho tempo para reconstruir a minha vida, eu tenho tempo para fazer a minha vida do jeito que eu desejo e quero. Eu tenho tempo para agradecer esse caminho do crescimento espiritual, eu tenho tempo para agradecer a Deus, aos anjos, à minha família, aos meus antepassados. Eu tenho todo o tempo do mundo para estar bem, para estar em equilíbrio. Gratidão sempre, fique bem, luz e alegria em nossas vidas e em nosso caminho.